O assunto que nós vamos ver hoje, guys, fala sobre occupations. Então, esse vai ser o nosso assunto da aula de hoje. Teacher, o que que é isso? Occupations, jobs. Occupations and jobs, guys, são quando nós estamos falando de trabalho, ok? Quando a gente fala de lugares onde as pessoas trabalham. Por exemplo, quando a gente pensa em teacher, a gente pensa onde, guys? A gente pensa na escola, né? Quando a gente pensa em teacher, school, o local de trabalho dele. Então, a gente vai ver o local de trabalho de algumas profissões, em inglês, claro, né? E a gente vai trabalhando cada pontinho. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Foi. Então, guys, esse aqui é o nosso ponto da aula de hoje. É o nosso assunto da aula de hoje, ó. Jobs and workplaces. Então, são trabalhos e locais de trabalho, ok? Lembrando, eu lembrei isso na última aula a vocês, que eu gostaria que vocês não copiassem agora durante a aula, vocês que estão aqui comigo, tá? A gente vai primeiro prestar atenção na pronúncia, como é que fala, e depois o teacher vai colocar isso lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo lá. Então, você não precisa ter essa pressa para copiar esses pontos agora. Até porque eu vou explicar como é que eu vou querer no caderno de vocês, para todo mundo fazer igual. Ok? Então, primeiro a gente vai prestar atenção na pronúncia e depois vocês copiam. Ok? A gente vai colocar tudinho lá. Vai ter o vídeo no YouTube aqui explicando, vai ter o print aqui dessa apostila que eu vou colocar lá no grupo, vai ter tudo. Então, não se preocupem em copiar agora, nesse momento. Quando acabar a aula, a gente copia, tá? Vamos fazer que nem nas outras, guys. Eu vou pedir para alguns alunos, depois que a gente responder aqui, lerem essa frase aqui, ó, essa frasezinha que tem em cima. O teacher vai ajudar, claro. O teacher vai ler e depois o aluno vai repetir. E aí eu vou chamando de um por um para a gente ficar fazendo essa troca, tá bom? Bem simples. Então, guys, nesses quadrados aqui grandes, tem, tem o desenho, né, da profissão, que você já consegue dizer, né, pelo desenho. E quando a gente clica aqui, ó, sai o som dessa palavrinha aqui que está marcado, ó. Teacher. 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 Então, o legal dessa apostila é que ela consegue fazer isso. Você clica e sai o som dela. Então, ó. Teacher. Teacher é a primeira profissão que a gente tem aqui, o primeiro trabalho, que é inclusive a minha profissão, né, guys? O teacher e de todos os outros, de matemática, de português, todos são teachers. Só que assim é chamado em inglês o professor, né? E aqui a gente tem três opções, guys, de locais onde o teacher pode trabalhar. Ó, school, hospital e theater. Guys, se a gente lembrar aqui, qual que é o local de trabalho de um teacher? Quando não está na pandemia, né? Agora não é mais o nosso local de trabalho, mas quando não tem essa pandemia, tudo isso que aconteceu, qual que é o local onde os teachers trabalham? School, hospital ou theater? Só levanta a mão quem quiser responder essa aqui, guys. School, hospital, teacher. Lavínia, pode responder. School. School, muito bem. Então, ó, aí quando eu marco aqui, guys, fica verde a palavra, tá? Então, ó, a teacher works in a school, ok? Eu queria pedir para Júlia. Júlia, você consegue ler essa frase toda, ó? A teacher works in a school. A teacher in a school. Não, ó. A teacher works A teacher works in a in a school. school. Muito bem, perfeito, é isso aí. A teacher works in a school. Então tá dizendo o que nessa frase, guys? Um professor trabalha na escola. A teacher works in a school. Um professor, né, no caso, um professor trabalha na escola. Ok, então a gente já descobriu a primeira, ó. Lembrando a pronúncia de Teacher. teacher, teacher. Tem muitos alunos, guys, que ainda falam teacher.
eu esqueci uma outra que os alunos falam muito, mas a pronúncia de teacher, ó, colocar a língua aqui, ó. Teacher. Teacher. Tá? Porque muitos alunos me chamam assim, né, na sala de aula. Então, só colocar a pronúncia certa. Não é teacher, é teacher. Teacher. Ok? Então, ok. A primeira palavra, ok. Teacher. Agora, vamos para essa segunda profissão aqui, guys. Ó, Doctor. tá meio estranho esse áudio aqui, ó. Doctor. Doctor. Mas é assim que se pronuncia, ó. Doctor. A doctor works in a... Aí eu tenho mais 3 opções. Police office, library ou hospital. Guys, só levantar a mão quem souber essa. Um outro aluno. Raíssa, vai. Qual que é esse lugar? Hospital, muito bem. Então, a gente já tem agora o nosso segundo local de trabalho, que é o hospital. Não só os doctors trabalham no hospital, né, guys? A gente sabe que tem outras profissões que também trabalham, como os enfermeiros, as pessoas que trabalham na ambulância também trabalham lá no hospital. Mas a gente só está falando do doctor até então. Miguel, você consegue ler essa frase para mim? Lavínia, você quer perguntar alguma coisa? Sim, Hum. tem que copiar isso? Então, o teacher vai colocar não? essa... o teacher vai colocar essa apostila lá no grupo. Tá? Então não precisa copiar agora, porque o teacher vai explicar como é que ele quer no caderno de vocês daqui a pouco. Então agora não copia. Quando terminar a aula aí vai poder copiar, porque aí eu já vou jogar lá no grupo e aí copia. Tá bom? Mas agora não. Tá bom? Miguel, você consegue ler para mim? O Miguel tá aí. Eu nem sei se o Miguel tá. Tá aí o Miguel. Our doctor was in an hospital. Tudo bem. Só essa palavrinha aqui, Miguel, ó, repete comigo. Works. Works. Isso, muito bem. Então, a doctor works in a hospital. Tá bom? Então é isso. Tá bom. Então, works é trabalha, tá, guys? Então, um médico, um doutor trabalha no hospital. Bem fácil. Agora vamos para a terceira profissão. Firefighter. Firefighter. E, guys, pela imagem, a gente consegue ver, né, que é um bombeiro aqui, né? Firefighter, que é bombeiro em inglês. Então, qual que é o local de trabalho do firefighter, guys? Fire station, museum ou restaurant? Vai lá, Arthur. Fire station. Fire station, muito bem. É isso aí. Então, fire station é lá como a gente fala o corpo de bombeiros, né? A gente fala corpo de bombeiros em português, e em inglês a gente falaria fire station, que seria, se eu traduzisse isso ao pé da letra, seria meio que estação de fogo, mas não faz muito sentido no português, né? Mas a gente traduz como corpo de bombeiros, tá? Então, firefighter works in a fire station. Tudo bem, é isso. Gabi, você consegue ler essa frase para mim? A firefighter works in a fire station. A firefighter works in a fire station. Muito bem, that's it, very good. A firefighter works in a fire station. Vamos para o quarto, guys, number 4. A chef works in a... Então, olha aqui, a gente tem chef. É bem facinho esse, né? Chef. Que seria esse rapazinho aqui, ó, de chapéu de cozinheiro e tudo mais. Jamile, você consegue responder? Ó, tem 3 opções. O teacher vai ler as 3 opções. Supermarket, restaurant, police office. Qual das 3? Restaurant, muito bem. Então, a chef works in a restaurant. Yara, você consegue ler junto com o teacher?
A Yara, no. Yara, pode desmutar. Ó. O teacher vai ler e você repete junto com ele, tá bom? A chef works in a... Yara? Acho que ela não consegue desmutar. Ô, professor, às vezes Miguel. você não libera o microfone para as pessoas falar. Às vezes fica travado. Aham. Ah, então deve ser isso. Yara, você tá me ouvindo? Você tá conseguindo falar agora? Eu não sabia, não aparece aqui nada, guys, pra mim, pra eu desmutar vocês. Yara, você consegue me ouvir? Não, mas eu acho que no caso da Yara deve ser o microfone. Ah, não. Eu vou pedir então para Jamile ler. Jamile, você consegue ler a frase? Professor, Oi, Zé. eu perdi muita coisa que eu entrei na aula agora. A gente viu esses três primeiros aqui, ó. Mas aí você consegue ver depois pelo vídeo do YouTube. Dá para pegar esses três primeiros, tá bom? Tá, Depois eu peço para você. A gente faz junto as outras. Tá ok? tá. Very good. Então vamos lá, guys. Jamile, você consegue ler a frase? A chef works in a restaurant. Nope. Arthur, Oi, você consegue ler a frase, ó? A chef a chef works in a. restaurant. Aí você completa, ó. A chef works in a restaurant. Ok. Vamos pro number 5, guys. Ó, a gente já viu os quatro primeiros, vamos pro number 5. Actor. Actor. Ok? An actor, que é um ator, né? Como vocês podem ver aqui, ó. E lembra o português, ó. Actor. Works in a... Aí eu tenho três opções. Museum, bakery ou theater. Quem sabe responder essa, guys? An actor works in a... Vai lá, Miguel, responde. Museum. Ok. Eu tenho três opções, ó. Museum, bakery e theater. Opa, peraí. Ih, tem três mãos levantadas, calma. Pode falar, guys. Ó, museum, guys, é museu. Um ator trabalha no museu? Eu nunca vi. Bakery é Theater. padaria. Isso, muito bem. Theater é o teatro. Então lá também atores trabalham no teatro, né? Quando tem uma peça de teatro, quem apresenta lá, quem participa são os atores e as atrizes. Então o correto é theater. An actor works in a theater. Ok, vamos para esse outro aqui, guys. Depois a gente lê a frase. Vamos para esse do lado, ó. A police officer works in a... Então agora a gente está falando dessa profissão aqui, ó. Police officer. Police officer. E aí eu tenho três opções de novo, ó. Bank, police office e school. José, qual que das três opções é onde o police officer trabalha? Bank, police office ou school? Bank. Tá, o que que é bank? Bank é o banco.
Pode trabalhar. Tem também policiais que trabalham no banco, né? Ok. Mas qual que é o local que eles vão todos os dias, que eles têm que ir para aquele local? Olha o nome e olha as opções que tem. Eu tenho 3 opções: bank, police office ou school. Ó, police officer. Police office. Muito bem. O que que é police office? É o escritório da polícia, né? Que a gente chama, pode chamar de delegacia, pode chamar daquele lugar onde os policiais se encontram. Então, o police officer trabalha no police office. Muito bem. Olha essa outra profissão aqui, guys, que inclusive é a profissão da minha mãe. A minha mãe era uma nurse, ok? Então, ó, a nurse works in a... Então, o que que é nurse, guys? É uma enfermeira, ok? Então, a gente teve aqui o doctor, aqui em cima, que é o doutor, né? E a gente tem a nurse aqui, que é a enfermeira. Nurse. E aí, guys, qual que é o local? Hospital, school or library? Library. Hospital. Tá, Hospital. falaram hospital, então eu vou marcar aqui. Ó, guys, hospital é o hospital. Olha aqui a cruzinha na cabeça dela. School é a escola. E library é a biblioteca. Parece livraria escrito aqui. Alguns alunos acham que aqui está escrito livraria. Mas aqui, na verdade, guys, essa palavra quer dizer biblioteca. Ok? Então, biblioteca, library. E o último, para a gente encerrar desse sentido, é o artist. 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 Ó, tem nurse e tem artist. E aí, an artist works in a... Aí eu tenho post office, museum e eu tenho bank. Qual que seria, guys, dos 3? Museu. Museum. Jamile, o que que você acha? Museu. Ok. Guys, olha a pronúncia. Prestem atenção na pronúncia junto com o teacher, ó. Post office. É assim que a gente pronuncia. Todo mundo repete em casa sozinho, ó. Post office. Museum. 1000, ó. É como se eu contasse o número 1000. Museum. Trabalha no museum. Isso, museum. E o último é bank. Ok? Então, an artist works in a museum. Tudo bem. Music. Então, isso, não, calma, ó. Vocês estão falando quase music. Não é music, é museum. Museum. Isso, é como se fosse no final, ó. Museum. Então, museum é o museu, né, onde tem várias obras de arte de vários artistas. Não quer dizer que eles trabalham literalmente lá no museu, né? Mas a obra de arte deles, de alguns artistas, estão presentes lá no museum. Ok? E, guys, deixa eu aqui. E o último ponto era esse, do artist. E aí a gente tem todas as respostas. E aí o que que a gente vai fazer agora? Qual que é o ponto do que vocês vão fazer? Eu vou explicar como é que eu quero no caderno de vocês, porque a última atividade que a gente fez, muitos alunos fizeram diferente. Então a ideia, ó, é que você faça aqui, ó, você vai fazer no seu caderno, né? Um desenho pequeno. Pode ser uma coisa bem pequenininha, mostrando, no caso, a profissão aqui, que a gente está falando do teacher, que é o professor. Então, você vai ter que fazer um desenho que representa um professor. Pode fazer um bonequinho em pé e outros bonequinhos sentados para mostrar que são os alunos. Pode fazer uma lousa, que nem aqui. Você faz o desenho, escreve o nome em cima, essa frasezinha aqui em cima, ó, e aí você completa com school. Você não precisa escrever essas outras 2 palavras aqui, guys, tá? Você só escreve a frase completa, ó. A teacher works in a school. Em uma linha Ô, só. professor, Oi. se a gente não conseguir fazer o desenho, a gente pode fazer o exemplo? Pode escrever, por exemplo, professor.
né? Para pelo menos saber que é. Mas eu queria que vocês tentassem desenhar. Só se você não conseguir mesmo. Ah, teacher, eu não consigo. Aí, ok. Mas nem que seja um desenho bem simples, galera. Não precisa ser um desenho que nem esse aqui, ó. Até porque o teacher também não sabe desenhar. Mas eu sei fazer pelo menos aquele bonequinho, aquele palitinho. Eu sei fazer pelo menos. Então vai o palitinho mesmo. Entendeu? Então você faz o desenho, quem for fazer o desenho, escreve a frase em cima e escreve só um nome. Entende? Então é como se você fizesse o desenho e escrevesse em cima do desenho a frase. Aí você vai colocar uma frase, um desenho, uma frase, um desenho, uma frase, um desenho. Entendeu? Você vai fazer a frase completa. Ó. A teacher works in a school. A doctor works in a hospital. A firefighter works in a fire station. Ok? Júlia, pode perguntar. Lavínia depois pergunta depois da Júlia. Júlia. Professor, Hum, a gente pode fazer que nem tá no. Quando o senhor postar lá no grupo, pode fazer que nem tá o desenho? pode, sem problema. Pode fazer igualzinho o desenho. Pode fazer, inclusive, igual aqui, guys. Eu estou dizendo uma maneira que eu acho mais fácil, você escrever só a frase. Mas, teacher, eu quero fazer que nem essa apostila aí. Eu quero colocar a frase em cima, eu quero colocar o desenho aqui e as 3 opções. Eu posso? Pode. Não tem problema. Só estou dizendo que é uma das opções Ah, então o Vocês- Peter tá falando. O Peter tá falando mais ou menos só para escrever a frase. só escrever a frase completa com a resposta e faz o desenho do lado. Já está ótimo para mim. Aí já tá ok. Tá. Ou se você quiser fazer igualzinho aqui, ó, fazer o desenho, escrever a frase, escrever as 3 opções, também pode, não tem problema, tá? Eu só estou tentando facilitar para vocês. Mas se você quiser fazer igual da apostila, Ah, não tem problema nenhum, você que decide. Lavínia, você queria perguntar alguma coisa? Acho que a Lavínia tinha uma pergunta. Oi. Tem que fazer um do lado do outro ou pode ser um embaixo do outro? Pode ser um embaixo do outro, não tem problema. Se o seu caderno der para fazer os dois assim, como está aqui, ok, legal. Mas teacher, o meu ficou um pouco grande. Aí coloca um embaixo do outro. Só vai precisar de mais espaço, mas não tem problema. Tá bom? Tá bom. Tá Ô, bem? professora, a foto. Oi. a gente vai terminar quase no horário, aí vai dar tempo de nós tirar foto, né? Vai dar tempo sim, com certeza. Então, ó, eu vou parar de gravar aqui. Deixa eu parar de gravar, peraí. Opa. Stop share. Professora,